Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, que alegria, que pedacinho do céu, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, que eu estou sentindo, que eu sei que os irmãos também estão sentindo. O Senhor colocou no meu coração uma palavra, e se eu fosse dar o título para essa mensagem, seria Fortalecendo o nosso ministério de intercessão na igreja. Em 1991, há 20 anos atrás, um irmão em Cristo, ele é oficial da Marinha Mercante. E ele estava num navio da Marinha Mercante, em alto mar, e Deus deu uma visão para ele, a meu respeito. Irmãos, era uma reunião que estava acontecendo no inferno. E nessa reunião estava lá Satanás, estavam vários príncipes, e o assunto da reunião era assim: nós temos que destruir essa mulher, porque ela vai fazer um estrago muito grande nas nossas fileiras. E nós temos que dar um jeito de acabar com a vida dela. E aí aquele irmão que estava tendo aquela visão, Deus falou no coração dele: vai, fala para minha filha que eu vou poupá-la, que eu vou protegê-la, mas que ela vigie muito, e que o ministério dela vai ser na oração e na palavra. Irmãos, eu recebi essa palavra faz 20 anos atrás, e eu guardei essa palavra no meu coração. Satanás, ele não se impressiona com igreja grande, ele não se impressiona com pregação bonita, ele não se impressiona com mega eventos, shows, nada disso impressiona o inimigo. Mas ele fica alerta quando ele se depara com um intercessor. Ele fica alerta. Ele fica muito alerta. E se você é um intercessor, pode ter certeza que já foram feitas muitas reuniões lá no inferno para destruir a tua vida. Mas eu falo isso não para a gente ficar com medo, para a gente ficar atemorizado, porque a palavra do Senhor diz em 1 João 5:4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas com certeza, irmãos, o ministério de intercessão é ministério de guerra, é ministério de batalha, é confronto mesmo com o poder das trevas. E não sou eu que falo isso, é a palavra do Senhor. Está lá em Efésios 6:12, diz assim: porque a nossa luta, a minha e a sua, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No livro de Apocalipse está escrito que haverá novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Naquele dia, irmãos, o projeto, o plano do nosso Deus vai se realizar. Deus, ele sonhou em ter uma grande família, onde o filho mais velho dessa família seria Jesus. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Deus, ele projetou uma nação, uma raça eleita.
todos que estão aqui, que já aceitaram a Jesus, nós vamos ter um dia um corpo glorificado. Nós vamos ter um corpo igual ao de Jesus. E Deus planejou isso lá no comecinho. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E esse plano está no coração de Deus e esse plano vai se cumprir. Satanás, ele não pode anular esse plano. Mas ele procura retardar o plano. De todas as maneiras, ele procura retardar esse plano, esse desejo do coração de Deus. Ele foi vencido, irmãos, lá no Calvário. Mas ele decidiu lutar até o último suspiro para que o plano de Deus seja retardado. E ele vai lutar até o último suspiro, que vai acontecer, já está predito, na batalha de Gog e Magog. Ele vai acabar com a ação dele sobre nós. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 7 ao 10. E ele sabe então que está condenado, que os dias dele já estão contados, que tem data certa para acabar. Mas ele então tem lutado ferozmente porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar o máximo de homens, de mulheres com ele. Porque ele sabe que quanto mais ele levar com ele pessoas, homens e mulheres para o inferno, ele sabe que com isso ele está desagradando a Deus. E ele quer desagradar o Senhor. Deus, irmãos, ele quer que nós, a sua igreja, que nós nos coloquemos contra o inimigo. Ele quer que você e que nós batalhemos para tirar essas vidas da mão do inimigo. Transportar essas vidas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é do agrado de Deus. Isso é desejo do nosso Deus. 1 João 3,8, na segunda parte, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E é para isso que nós, igreja, corpo do Cristo, corpo de Cristo, nós estamos aqui também. Nós estamos aqui, irmãos, para destruir as obras do inimigo. Agora, para destruir as obras do inimigo, para tirar essas vidas das mãos de Satanás, para impedir que essas vidas acompanhem o inimigo para o inferno, não é fácil. Não é fácil e nós temos muitos entraves. Satanás, ele tem muitos aliados espirituais e o maior aliado, eu creio, dele é a nossa própria carne. Aliados como a preguiça, esse é um grande inimigo nosso. O nosso comodismo também é um grande inimigo nosso, que milita contra nós. A nossa indiferença para com os que estão indo para o inferno. O nosso medo em enfrentar as trevas. Muitas vezes nós preferimos ficar no nosso cantinho, quietinho, sem sermos incomodados. A nossa incredulidade. Tudo isso aí são coisas que militam contra nós, que nos barram, que nos impedem de entrar numa guerra maior e resgatar essas vidas da mão do inimigo. Muitos irmãos, infelizmente, a exemplo daqui do Pedro, Tiago e João, lá no jardim do Getsemane, vocês estão lembrados? No jardim do Getsemane? Pedro, Tiago e João, muitos de nós, a exemplo de Pedro, Tiago e João, às vezes não aguentamos interceder, batalhar, nem sequer por uma hora. Mas eu fico pensando,
ainda é esperança, porque Pedro, Tiago e João, eles se tornaram gigantes na arte de interceder, não é verdade? Então há esperança, nós podemos mudar. E eu quero trazer hoje para você uma pergunta. Você quer um avivamento na sua vida? Você deseja isso na tua vida? Um avivamento verdadeiro, genuíno? Você deseja um avivamento para essa igreja? Um grande avivamento que o pastor fique tendo que... Não vai caber de gente aqui dentro, pastor. Você gostaria que isso acontecesse? Dessa igreja saquear o inferno, de pegar assim muitas vidas de lá e trazer para o reino do amor de Jesus? Você gostaria disso? Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Faça essa pergunta para você agora. Quantas vidas você já ganhou para Jesus, depois que você se entregou a Ele? Você gostaria de ganhar mais vidas para Jesus? Gostaria? Amém. Pois então, se você gostaria de ter esse avivamento na sua vida, de ver esse avivamento na igreja, de você se tornar um guerreiro de Deus para saquear o inferno, então, irmãos, você precisa aprender a batalhar em oração. Tirar vidas das mãos de Satanás. Só tem um jeito de tirar vidas das mãos de Satanás. É intercedendo. Não tem outra forma. É interceder. E nós vamos estudar hoje, essa noite, como fazer isso. O ministério da intercessão, ele tem alicerces. 3 alicerces importantíssimos, que todo intercessor tem que estar fundamentado. O primeiro alicerce, o primeiro pilar do ministério de intercessão é que Deus, presta atenção no que eu vou falar, Deus só age na terra quando o intercessor se coloca na brecha, em nome de Jesus. Irmãos, Deus, Ele é poderoso. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. O poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus pode tudo. Mas Deus resolveu, Deus decidiu governar, reinar através de algumas leis que Ele próprio instituiu. E uma das leis que o nosso Deus criou, não sei porquê, Deus sabe o porquê de tudo isso, porque Deus poderia fazer as coisas sem a nossa ajuda. Ele não precisaria de nós. Mas Ele decidiu agir na terra através de nós, com a nossa cooperação. Isso é muito importante. Isso é um princípio, isso é uma lei que Ele instituiu. Deus age na terra através dos seus filhos. Isso é muito importante. E o ministério, então, de intercessão, ele tem que ocupar um lugar muito importante dentro da igreja. Por que ele tem que ocupar um lugar muito importante dentro da igreja? Porque Deus só vai agir na terra através das nossas intercessões, através das nossas orações. A oração, irmão e irmã, ela tem então um propósito. Qual é o propósito da oração? É fazer com que a vontade do nosso Deus
se materialize na terra. Esse é o propósito da oração. É fazer com que a vontade, aquilo que está no coração de Deus, se materialize na terra. Agora, a falta da oração, onde não existe oração, a vontade de Deus não se materializa na terra. No céu, Deus faz a vontade dele com os anjos, mas na terra, a vontade de Deus só vai ser materializada através da oração dos seus filhos. E isso foi uma lei, um propósito que Deus colocou. Muitas das vontades do Senhor, elas ficam suspensas, esperando que alguém se coloque na brecha para interceder. Ezequiel 22, 30, 31 diz isso. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Procurei um para ficar na brecha, mas não tinha nenhumzinho que ficasse na brecha. Aí o Senhor não pôde fazer aquilo que queria, porque não tinha uma pessoa para ficar na brecha, para interceder, para pedir a Ele que Ele fizesse a vontade dEle. Existem, irmãos, 2 tipos de oração. 2. A oração pelas nossas necessidades pessoais e a oração para manifestar a vontade de Deus num plano maior. Eu vou falar primeiro da oração para as nossas necessidades pessoais. Orar pelas necessidades pessoais é errado? Não. É certo, é lícito eu pedir coisas para mim, inclusive coisas materiais. Eu posso pedir isso para Deus? Pode. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala lá de coisas que nós podemos pedir, pessoais, materiais. Quando ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é uma coisa material o pão nosso de cada dia nos dai hoje? A nossa sustentabilidade? É. Então é bíblico, é lícito a gente pedir coisas para nós mesmos, para suprir as nossas necessidades. Agora, nós temos que entender que nós não podemos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos transformar Deus na lâmpada de Aladim. Eu tenho visto isso muitas vezes na igreja, lido muita literatura, inclusive evangélica, e isso tem me preocupado muito. Estudos que ensinam dentro da igreja a seguinte teologia, que está errada. Peça com fé que Deus vai te dar tudo. Pegam alguns versículos isolados da palavra, sem ser no contexto, e dizem, irmão, se você tiver fé, tudo o que você quiser Deus vai te dar. Basta que você tenha fé. É a teologia da fé na fé. Irmãos, isso não é bíblico. Porque se Deus fosse dar tudo o que a gente quisesse, bastasse a gente ter fé, bastasse a gente crer, e Deus já desse aquilo que a gente quer, o mundo estaria um caos. Porque muitas vezes nós não sabemos, nós não discernimos as coisas. Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito,
mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quantas vezes, irmãos, nós queremos, nós desejamos, nós choramos aos pés do Senhor: Pai, me dá isso, eu queria tanto isso, Paizinho, me dá. E Deus diz não. Graças a Deus, porque Deus diz não. Porque há caminhos que para nós são caminhos certos, mas no final eles dão em caminhos de morte. Então, quando nós formos orar, quando nós formos pedir ao nosso Pai coisas para nós, coisas pessoais nossas, nós temos que nos aproximar do nosso Deus e dizer assim: Pai, eu quero muito isso. Isso é desejo do meu coração. Eu queria tanto, Senhor, que Tu me desse isso. Mas, Paizinho, faz a Tua vontade nesse negócio. Cumpre, Senhor, o desejo do Teu coração a respeito desse negócio. Porque o meu entendimento pode me enganar, mas a Tua sabedoria, o Teu olhar, Tu sabe de tudo e Tu não te enganas. Então nós temos que orar ao nosso Deus dessa forma. E isso, irmãos, está na palavra. Deus nos ensina assim. Está lá em 1 João 5,14. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. Se nós pedirmos alguma coisa a Deus, segundo a vontade dEle para nós, Ele nos ouve. E eu amo esse versículo porque ele diz assim: esta é a nossa confiança que nós temos nele. Paizinho, eu confio inteiramente em Ti. Eu quero muito isso, mas eu sei que a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e eu me submeto à Tua vontade na minha vida. Esse tipo de oração, irmãos, agrada o coração de Deus. E esse tipo de oração move o poder de Deus. Porque lembra que eu falei, a oração, ela existe para que Deus manifeste a Sua vontade na terra. A oração, ela existe para isso. Mas tem outro tipo de oração, que é aquela oração onde Deus vai trabalhar não só na nossa vida, mas Deus vai trabalhar nas estruturas da própria terra. E aqui, irmãos, o princípio também é o mesmo. Jesus, ele mostrou que isso é bíblico, orar dessa forma. Mateus 6, 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha, Paizinho, venha o Teu reino entre nós. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque no céu, irmãos, a vontade de Deus é feita totalmente, perfeitamente. Lá a vontade de Deus é soberana, completamente. Nada acontece que não seja do agrado de Deus. E a nossa missão enquanto igreja é estar rogando ao Senhor: Pai, faz aqui na terra também, como é feito lá no céu. Faz a Tua vontade. O ministério, irmãos, então, de intercessão na igreja tem a missão de ficar na brecha, para que o nosso Deus, Ele possa fazer a vontade dEle na terra. Esse ministério de intercessão é uma coisa fantástica. É uma coisa muito poderosa. Mas também é de muita responsabilidade. Deus nos deu essa missão. Na fundação da igreja,
Foi dado à igreja a chave do reino dos céus. Na nossa fundação, foi dado à igreja a chave do reino dos céus. E a igreja tem a chave para ligar a vontade de Deus na terra e tem a chave para desligar tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Mateus 16, 18 e 19 diz assim: e eu lhe digo, Jesus falando para Pedro, e eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Algumas pessoas leem esses dois versículos de uma forma equivocada. Elas pensam que a chave do reino dos céus foi dada somente para Pedro, que foi sendo sucedido por outras pessoas, chefes da igreja. E também pensam que a igreja foi edificada sobre Pedro. E isso, irmãos, não é assim, não é verdade. Na verdade, quando Jesus fala aqui, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava dizendo assim, e sobre esta pedra, Pedro, sobre mim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra que é Jesus. Jesus é a pedra angular. É a pedra onde foi edificada a igreja. E também aqui Jesus fala assim, e as portas do Hades não poderão vencer essa igreja. E lhe darei as chaves, darei à igreja as chaves do reino dos céus. Agora pergunto, e como é que se liga e se desliga isso? Se liga e se desliga a vontade de Deus, se faz a vontade de Deus. Mateus 18 responde, Mateus 18, 19 diz assim, também vos digo que se dois, aqui dois está querendo dizer igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Ou seja, quando a igreja, ela se junta, quando a igreja intercede unânime, quando 2 concordarem, olha a concordância, olha a unanimidade. Quando 2 de vocês concordarem, o que pedirem aqui será concedido lá. A igreja, irmãos, precisa então acordar para a importância desse ministério da intercessão. É muito poderoso, irmãos. É muito poderoso isso. A igreja, ela pode ligar a vontade de Deus na terra. E ela pode desfazer aquilo que Deus não quer. Ela pode desfazer aquilo que Deus não quer. Muitas bênçãos, irmãos, estão pendentes, em suspenso, esperando que alguém se coloque na brecha. Tem um autor, o Watchman Nee, que eu não gosto muito, assim, eu tenho uma reticências, um pouco, em respeito aos livros do Watchman Nee, mas tem uma coisa que ele fala que é muito certa. Ele diz o seguinte, que o céu é como se fosse uma caixa d'água, cheia de água. E a igreja é como se fosse uma torneira. E a oração, a intercessão é que abre a torneira, para que a água corra. Então é a intercessão que abre a torneira. E o poder de Deus flui através da igreja. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro pilar.
é o primeiro fundamento que o intercessor tem que se firmar. O segundo pilar que o intercessor tem que firmar o seu ministério, o ministério de intercessão, é que o intercessor ele deve se colocar na dependência total do Espírito Santo de Deus. O intercessor ele tem que estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que capacita o intercessor a entrar em guerra contra os inimigos, contra o mundo das trevas. E o intercessor, irmãos, ele tem que pedir ao Espírito Santo um dom que eu reputo, eu acho que é essencial para o intercessor, que é o dom do discernimento de espíritos. O intercessor precisa ter este dom. E quem dá esse dom é o Espírito Santo de Deus. E para que o intercessor precisa ter o discernimento de espíritos? Ou discernimento de espíritos. Como? Por que ele precisa ter esse discernimento? Porque nós vivemos, irmãos, numa realidade paralela. Aqui dentro dessa igreja está cheia de anjos. Agora, já cheio de anjos aqui dentro. Mas também tem os demônios que estão em derredor, olhando, observando a gente. E o intercessor, ele precisa enxergar essa realidade espiritual. Ele precisa discernir as coisas que se passam no mundo do espírito, para interceder, para entrar em guerra. E além disso, além dele ter o discernimento de espírito para enxergar o que se passa no mundo espiritual, ele tem que ter discernimento para ele não cair no laço do inimigo de demonizar tudo. Tem muita gente que começa o ministério de intercessão e fica tão deslumbrado, fica tão impressionado e começa a ver demônio em tudo. Começa a dar mais destaque para o inimigo, para o que o inimigo faz, para o que Deus faz. E o discernimento de espírito, então, ele serve também para auxiliar o intercessor, para que ele não tenha essa atitude de ficar demonizando tudo que ele vê pela frente. O intercessor, ele não deve ficar com medo. Ai, o que é que o diabo vai aprontar hoje? Não. O intercessor, ele tem que ter no seu coração uma expectativa. Ai, o que é que Deus vai fazer hoje? O que é que o meu Deus vai aprontar hoje? Esse tem que ser o sentimento do intercessor. Mas além do discernimento, ele tem que ter, é dado a ele, todo intercessor recebe uma dádiva. Quem é intercessor aqui sabe do que eu vou falar agora. Aliás, quem é intercessor aqui sabe que tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que está batendo. Além do discernimento de espírito, é dado ao intercessor uma bênção, uma dádiva, chamada fardo de oração. O que é um fardo de oração? O fardo de oração é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus coloca dentro do coração do intercessor a vontade de Deus. Quando o intercessor ele vai orar por alguém, o Espírito Santo coloca dentro do coração do intercessor os sentimentos que aquela pessoa está passando. Se a pessoa está com tristeza, o intercessor sente a tristeza. Se a pessoa está angustiada e o intercessor vai orar pelaquela pessoa, o intercessor sente a angústia. Se a pessoa está em perigo, o Espírito Santo faz com que o intercessor sinta aquela situação de perigo. Isso é um fardo de oração. Se há uma necessidade urgente
para orar sobre determinada coisa, o Espírito Santo coloca essa urgência no coração do intercessor. E o intercessor deixa tudo de lado e vai orar por aquilo. É o fardo de oração. E o intercessor ora até alcançar a vontade de Deus. E quando alcança a vontade de Deus, aí o fardo é retirado. O intercessor sabe quando ele atingiu o alvo, porque aquele fardo, aquela dor, aquela angústia é retirada. Ele tem paz, aí ele sente uma paz. Ele sabe ali que Deus fez, que Deus operou. Ele levanta dali crendo certo da vitória. Aleluia. Glória a Deus. E isso, irmãos, é uma coisa que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nas reuniões de oração. Quando você estiver orando, às vezes um irmão levanta a mão e diz assim: eu quero oração por isto. Aí outro irmão se levanta e ora pelaquela causa. Mas você que está também na reunião de oração, o fardo ainda continuou ali no seu coração, ainda não saiu. Aí você diz: não, mas o irmão orou, Deus já ouviu. Não é assim. Se você ainda está com fardo no seu coração, ore de novo. Mas Lina, eu vou orar pela mesma coisa, pelo mesmo motivo? Ore pelo mesmo motivo, sim. Às vezes, nós temos que orar 1, 2, 5, 10, até mais vezes, até que o fardo de oração seja retirado. Até que você sinta que alcançou a bênção. E quem dá o exemplo disso, irmãos, é o próprio Cristo. Você sabia que aconteceu de Jesus orar várias vezes? Ai, Lina, mas Jesus não bastava orar uma vez e pronto? Mateus 26, 44. Diz assim: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Fazendo o que pela terceira vez? Repetindo as mesmas palavras, até que o fardo fosse retirado do coração de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para que as nossas orações, irmãos, não sejam vazias, não sejam sem foco. Quando você for orar, peça ao Senhor para lhe dar fardo de oração, para que você ore e que você só arrede o pé quando o fardo de oração for retirado. Você sentir paz e dizer: realmente agora sim, a vontade do Senhor foi feita. Se você quiser ser um intercessor, você vai receber fardos de oração, e é uma bênção. O terceiro pilar que o intercessor alicerça o ministério dele é que o intercessor, irmãos, ele tem que estar vestido da armadura de Deus. Todo mundo conhece aqui a armadura de Deus? Amém. A armadura de Deus. O intercessor tem que estar com a armadura de Deus. Sabe por quê? Se ele não tiver com a armadura de Deus, ele se arrebenta todinho. Ele fica muito machucado na guerra espiritual, se ele vai para a guerra sem a armadura do Senhor. E a armadura de Deus são 6 peças. Agora, a armadura, o intercessor tem que estar vestido com ela. Não adianta você guardar a armadura lá dentro da tua Bíblia. Tem que vestir. E a armadura é preciosa. Eu provei ontem a armadura do Senhor aqui naquela cadeira. Ontem vocês não imaginam a batalha que foi aqui dentro. Foi luta. Muita luta. E o inimigo veio com força total em cima de mim ali. E eu estava a armadura do Senhor, completa. Eu digo: Senhor, muito obrigada. Então tem que estar com a armadura do Senhor. A
A primeira peça da armadura do Senhor é o cinto da verdade. O intercessor, ele tem que edificar a vida dele sobre a verdade. Verdade no seu trabalho, verdade em casa, verdade na roda dos amigos, verdade na igreja, verdade com os filhos, verdade com a esposa, verdade com o marido, verdade consigo mesmo. O intercessor, ele tem que estar com o cinto da verdade, cingindo com o cinto da verdade. Efésios 4:25 diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E Colossenses 3:9 diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Irmãos, onde há mentira, Deus não opera. Não opera, não adianta o intercessor querer interceder. Se ele é um mentiroso, se ele mente no trabalho, se ele engana o patrão, se ele engana os parentes, se quando o telefone toca ele diz que não está. Não tem condição, Deus não usa. Nunca usou, não usa e jamais ele vai usar alguém que tem a mentira. Satanás é o pai da mentira. Logo, a mentira desagrada o coração do nosso Deus profundamente. E o pior de tudo, infelizmente, a mentira é um vício. A mentira é um vício. Um vício que quando a gente menos espera já está mentindo. Já saiu da boca. Então nós temos que lutar contra essa natureza carnal. Tem que estar cingido com a verdade. A segunda peça é a couraça. A couraça da justiça. Paulo, quando escreveu aqui, ele se inspirou nas armas, na vestimenta do soldado romano. E o soldado romano, a couraça, ela começava aqui do pescoço e ele ia até aqui a cintura para proteger o coração, os órgãos, tanto na frente como nas costas. Irmãos, Apocalipse 12:10 diz lá que Satanás, ele fica de dia e de noite acusando você diante de Deus. Você sabia disso? De dia e de noite. Agora, de dia e de noite ele está lá na frente de Deus acusando a gente. Deus, olha ali, a Leolina fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E ele joga setas em cima de nós. Você vai interceder? Você não lembra o que foi que você fez ontem, não? Você não lembra? E aí ele traz acusação para o seu coração, para o meu coração. E é nessa hora que você tem que estar com a couraça da justiça. Olha, Satanás, eu estou aqui para interceder diante do meu Deus, mas não é pela minha justiça própria. Porque a minha justiça própria para Deus é trapo de imundície. Vocês sabem o que é um trapo de imundície? Trapo de imundície era antigamente, quando as mulheres menstruavam, elas botavam uns paninhos para parar o sangue. Aquilo apodrecia e era chamado trapo de imundície. A nossa justiça diante de Deus é trapo de imundície. Nenhum de nós aqui se firma diante de Deus pela nossa própria justiça. Então, quando vier as setas dizendo que você não pode, que você não é digno, quem é você, quando o inimigo começar a trazer os teus pecados que você cometeu no passado,
Você tem que estar vestido com a couraça da justiça. Jesus é a minha rocha, Ele é a minha justiça. E eu não te devo satisfação, porque Ele lavou, Ele me limpou. Ele é a minha rocha, Ele é a minha justiça. Eu não tenho justiça própria. A couraça da justiça é muito importante para o intercessor. Aleluia. E cumpriu-se na vida do intercessor, que tem a couraça da justiça, Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. E nós temos que ter isso no nosso coração. A terceira peça, irmãos, da armadura de Deus são as sandálias. As sandálias da preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos, quando eles iam para a guerra, eles usavam um sapato diferente, especial. Os sapatos tinham pregos na sola. Porque quando eles estivessem lutando, eles não se desequilibravam. Às vezes naquele terreno liso, lamacento, os soldados com os sapatos, com pregos na sola, o prego fincava e ele se equilibrava melhor. O intercessor, ele tem que estar calçado na preparação do evangelho da paz, para que ele não vacile, para que os pés dele não resvalem, para que ele não se desvie da vontade de Deus. Ele está calçado na preparação do evangelho. A quarta peça é o escudo da fé. O soldado tinha um escudo grande, era enorme esse escudo, cobria o corpo inteiro do soldado. Tinha dois tipos de escudo. Quando ele ia lutar corpo a corpo, era um escudo pequeno. Mas quando ele estava em batalha, ele tinha um escudo grande que cobria o corpo inteiro dele. E quando vinham as flechas com fogo nas pontas, ele botava lá o escudo e aquele escudo então aparava todas aquelas flechas. E o intercessor, ele tem que ter o escudo da fé. Eu não vou falar muito do escudo da fé, porque no domingo à noite eu vou falar muito de fé. Então guardei para falar lá, amanhã à noite, sobre o escudo da fé, falar sobre a fé. Mas se o intercessor ora em sintonia com a vontade de Deus, como a gente já falou aqui hoje, crer que já recebeu fica muito mais fácil, porque ele está orando em sintonia com o Senhor. A quinta peça, o capacete da salvação. O capacete da salvação protege a mente do intercessor, protege os pensamentos do intercessor, protege para que esse intercessor não se engane na direção que ele vai tomar durante a intercessão. E é muito importante o capacete da salvação, irmãos, porque nós agimos de acordo com o que a gente pensa, não é verdade? Então o pensamento do intercessor tem que estar muito focado na sua certeza de salvação, focado que ele é lavado e é remido pelo sangue de Jesus, focado que ele tem autoridade sobre principados e potestades, que ele é filho de Deus. Tudo isso é muito importante, ele está focado. E a sexta e última peça é a espada do Espírito. O intercessor precisa ler, ele precisa meditar na palavra do Senhor constantemente. Existe um grande movimento de Satanás para desacreditar a palavra. Sempre foi assim. Mas hoje existe uma teologia chamada teologia relacional. Essa teologia está entrando dentro das igrejas evangélicas. Essa teologia está entrando dentro dos seminários. Muitos seminários presbiterianos, seminários batistas.
que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E a teologia relacional vai mais além. Diz que a Bíblia é um livro de época. Nem contém, ela só é um livro de época. E o intercessor, ele tem que estar alicerçado na palavra. Nada pode substituir a Bíblia na tua vida. Ler livros devocionais é ótimo, mas o intercessor, o crente, ele tem que estar focado na Bíblia. E quando a gente for orar, é muito bom ter a palavra, para recitar a palavra, para trazer a palavra, para profetizar a palavra em oração. Amém, irmãos? E finalizando, diante desses pilares, os 3 pilares, sabendo que Deus só age através da intercessão dos seus filhos, em nome de Jesus aqui na terra. O intercessor com dependência total do Espírito Santo de Deus, vestido com a armadura de Deus, aí o intercessor pode ir para a guerra. E na guerra tem algumas estratégias que eu gostaria de finalizar falando algumas delas para os irmãos. Diz na parábola do semeador, lá em Mateus 13, versículo 18 e 19, o seguinte: portanto, ouçam o que significa a palavra, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, você prega, você evangeliza, e a pessoa não entende. Mas a semente está lá, você jogou a semente. O que é que o inimigo faz? O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nós lançamos a semente, a pessoa não entende. Aí vai Satanás e arranca a semente. Essa pessoa é comparada a uma pessoa à beira do caminho, o terreno da beira do caminho. E nós estamos aqui então hoje para falar de como trazer essa pessoa. E existem algumas estratégias para isso. A primeira que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos é o seguinte: quando você for evangelizar alguém, quando você for pregar o evangelho para alguém, você tem que primeiro, antes, orar, interceder, proibir que o inimigo segue o entendimento da pessoa. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4 diz o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho que nós pregamos está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele cega o entendimento das pessoas. Então, quando você for evangelizar, quando você for pregar, você precisa orar, você precisa interceder, você precisa repreender esse espírito que cega o entendimento da pessoa. Porque senão as suas palavras serão jogadas ao vento. Você fala, você prega, a pessoa não entende nada. Absolutamente nada. Por que ela não entende, Lina? Porque Satanás cega todo o entendimento da pessoa. Então nós temos que orar, pedir para que o Senhor abra os olhos espirituais da pessoa. Ele cega, muitas vezes ele induz a pessoa a duvidar da palavra. E às vezes faz com que a pessoa durma. Acontece do irmão chegar na igreja e dormir na cadeira. Lá na igreja uma vez dormiu tanto que caiu no chão.
Certo? Ah, está endemoniado. Não, pode ser que o irmão esteja cansado. Não é verdade? Trabalhou o dia todo, está cansado, dormiu. Paciência. Mas, irmãos, também existe estratégias do espírito para discernir que às vezes aquele sono não é de cansaço, é espiritual mesmo. A pessoa está ótima, alegre, falante, começou o culto, o pastor pega no microfone para orar, a pessoa dorme imediatamente. Então isso aí realmente é algo, e aí o intercessor tem que ter discernimento no Espírito Santo para saber se realmente aquilo ali é algo espiritual. Se for algo espiritual, nós temos que repreender, para a pessoa poder ficar alerta, para poder ouvir a palavra e ser liberta. Amém? Então é muito recomendado, antes do culto, durante o culto, temos equipes intercedendo. A segunda estratégia é antes de você começar uma obra para Deus, você vai evangelizar alguém da sua família, você traz alguém aqui para assistir o culto, você precisa amarrar sim o inimigo. Mateus 12, 29 diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente e então lhe saquear a casa? Nós queremos saquear o inferno, amém? Então nós temos que amarrá-los. O inimigo não vai deixar a gente saquear de graça. Nós temos que amarrar sim. Senhor, amarra, proíbe, não permite que o inimigo opere na mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Amarra, Senhor, para que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar. Terceira estratégia, estou terminando, falta só mais duas. Essa é a outra. A terceira estratégia, irmãos, expulsar os demônios. Quando a gente fala em expulsar demônio, a gente pensa logo na possessão. Essa também. Mas existe uma outra forma de expulsar. Às vezes a pessoa ela não está possessa, mas ela está opressa. Ela está oprimida. E aí o intercessor, ele tem discernimento do espírito. E aí ele tem que tirar, expulsar aquele espírito que está oprimindo aquela pessoa. Mateus 12, 43, 45 diz assim: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, aqui é uma possessão mesmo, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a essa geração perversa. Então aqui tem um princípio de Deus. Quando você discernir, às vezes tem um espírito de lascívia na pessoa, oprimindo aquela pessoa. Um espírito de medo, oprimindo aquela pessoa. Você é um intercessor, você tem um discernimento, você discerniu, por exemplo, espírito de medo. Aí você, com a autoridade que Deus te deu, você vai e repreende aquele espírito de medo. Sai, afasta dessa pessoa o espírito de medo. Mas você, nesse momento, deve orar ao Espírito Santo de Deus, pedindo para colocar algo no lugar. Saiu o espírito de medo. Espírito Santo de Deus, coloca espírito de ousadia, dá coragem para essa pessoa. Lascívia, um espírito de lascívia, atormenta aquela pessoa. Você discerne isso. Aí você ora: espírito de lascívia, eu te repreendo em nome de Jesus, sai de perto dessa pessoa. Aí você ora: Espírito Santo de Deus, enche essa pessoa de santidade, dá temor a essa pessoa.
Você coloca algo no lugar. Isso também é uma estratégia do Senhor. E por último, irmãos, a última estratégia que eu trago aqui, tem muito mais outras, né? Mas essas foram que eu senti no meu coração de estar colocando aqui para a igreja. O intercessor, ele tem que vigiar. Por quê? Porque o inimigo, ele não cansa. Ele não desiste um só segundo. Ele vai sempre tentar derrubar o intercessor. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Não existe essa história. Ah, eu sou o tal. Isso nunca vai acontecer comigo. Não. Nós temos que estar vigiando. E uma das estratégias do inimigo é nos matar pelo cansaço. Então, muitas vezes o inimigo, ele quer nos sobrecarregar. Isso acontece muito com o pastor, e o meu marido é pastor, com os obreiros da igreja, com os que estão na frente da batalha. O inimigo às vezes não consegue fazer com que a pessoa tenha pecados grosseiros. O que ele faz? Eu vou começar a botar muito trabalho em cima dele. Ele vai começar a ficar sobrecarregado com um monte de coisa para fazer. Ele vai ficar cansado, estressado, doente, até eu pará-lo. Então, o intercessor, ele tem que ter muito cuidado com isso, para não se deixar sobrecarregar. E nós vamos falar disso amanhã de manhã. Não se deixar sobrecarregar, pegar coisas demais. Às vezes, nesse desejo que nós temos de fazer a obra do Senhor, a gente quer abraçar o mundo todo, fazendo coisas que o Senhor não nos pediu. Estratégia do inimigo para nos matar no cansaço, trazendo exaustão, trazendo estresse, trazendo doença, para nos barrar. Então, o intercessor, ele tem que ter equilíbrio. Ele tem que ter equilíbrio na vida dele. Equilíbrio, direção do Senhor. Não pegue tudo que vem. Pegue apenas aquilo que o Senhor direcionar. Porque o Senhor, o fardo do Senhor, o jugo do Senhor é suave. Nós vamos trabalhar isso amanhã de manhã. Então é o equilíbrio. Irmãos, então é isso. São as estratégias que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando. E a pergunta que eu quero estar colocando aqui é o seguinte para os irmãos. Você quer ser usado por Deus para saquear o inferno? Você quer ser usado pelo Senhor? Você quer se alistar nas fileiras desse exército? Você estaria disposto hoje a firmar um compromisso com o Senhor nesse sentido? E a Bíblia Sagrada diz que a gente tem que pensar muito antes de fazer um compromisso, para não fazer compromisso de tolo. Vamos ficar em pé? Coloca a tua vida diante do Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante do nosso Deus. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui no nosso meio. Oh, meu querido Senhor, meu querido Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer. Oh, Pai, essa palavra, ela foi dada, a semente está lançada. E nós queremos agora, Senhor, te pedir que essa semente, ela seja coberta pelo Teu Espírito Santo. Porque, Senhor, nós sabemos que essa obra não pode ser feita por homens, mas é só o Teu Espírito Santo, Pai, é que pode convencer, é que pode fazer, é que pode mudar corações, é que pode mexer conosco, Senhor. E nós queremos agora, meu Senhor, nos colocar
tua presença, clamando, Senhor, pedindo, convidando. Ó Deus, que essa semente que foi lançada, ela possa germinar, Senhor, dentro de nós. Ó Paizinho, nós te amamos, meu Senhor. Nós queremos sim fazer a tua vontade. Nós queremos sim, Senhor, saquear o inferno. Ó meu Senhor, as lutas são grandes. Tem o nosso comodismo, tem a nossa preguiça, tem a nossa incredulidade, tem o nosso medo. Hoje nós queremos, Senhor, colocar tudo isso diante de Ti, te pedindo, Senhor, que Tu venhas quebrar tudo aquilo na nossa vida, Senhor, que nos impede de fluir na Tua presença. Ó Senhor, faz desta maneira. Senhor, quebra aqui julgos, quebra, meu Senhor, amarras, quebra em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti essa noite. Nós queremos, Senhor, fluir para Ti, para a Tua glória, para fazer a Tua vontade. Nós queremos nos colocar na brecha, para que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Ó Deus, nós queremos ser guerreiros, nós queremos estar, Senhor, na frente da batalha. Nós queremos, meu Senhor, ver as coisas acontecendo, vendo, Senhor, o mundo espiritual se movendo. Nós queremos ser canais, Deus, aqui, para fazer a Tua vontade. Faz desta maneira, Senhor. Unge, meu Deus. Levanta aqui no nosso meio guerreiros de oração. Levanta aqui, Senhor, intercessores, cheios do Teu poder, Senhor. Cheios da Tua autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós pedimos isso essa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja falando, que o Teu Espírito Santo esteja movendo, que o Teu Espírito Santo doce, maravilhoso, esteja convencendo, esteja trabalhando, esteja, Senhor, derrubando, Senhor, toda resistência do nosso coração, porque, Senhor, no fundo, nós queremos fazer a Tua vontade. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, faz desta maneira, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ver o fruto desse dia, que essa semente que foi lançada, meu Senhor, ela possa crescer, ela possa germinar, ela possa dar muitos frutos. Faz desta forma, nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, o desejo do nosso coração, Senhor, nas Tuas mãos. Cumpre, Senhor, cumpre, meu Deus, os desejos do Teu coração a nosso respeito. Faz, Senhor, a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Aquilo que Tu queres no Teu coração, cumpre, Senhor, na nossa vida. Nós Te pedimos isso, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Teu nome, Senhor.